Olá pessoal, espero que todos estejam bem, na medida do seu possível, na medida do que você aprende durante o momento do isolamento. Para nós aqui do Labetes, nós continuamos com as nossas reuniões semanais. Apesar do semestre do curso de música da UFPB estar sendo feito de uma maneira agora complementar, diferente, né? O grupo de pesquisa não parou. A gente se encontra uma vez por semana para fazer discussões referentes não só à ética sonora como um todo, mas os aprendizados de todos com relação ao que tem se pensado quando você está mais sozinho, ou quando você está justamente o contrário, quando você está com muito mais pessoas em volta, que tipos de aprendizados a gente tem conseguido constituir a partir disso, né? Desse novo normal que, quando a pandemia passar, na verdade vai nos levar a um outro normal. Quando as pessoas falam que as coisas não veem a hora das coisas voltarem ao normal, eu não vejo as coisas voltando para a normalidade que a gente tinha anteriormente. Eu vejo que a gente caminha, claro, muita coisa vai voltar a ser feita, mas a gente caminha como humanidade para um momento histórico importante. Oi Felipe, tudo bom? Seja bem-vindo, há quanto tempo, né? A gente caminha como humanidade para uma ampliação de consciência em vários níveis, em várias camadas, né, da nossa existência. E nós aqui do Labetes, a gente se integra nessas discussões da nova normalidade falando do som, falando de como ele age fisicamente em nós, acusticamente. Por isso a gente tem essa colaboração com o canal Espírita Vinha de Luz, onde a gente fala de frequências sonoras e relações com frequências de pensamento. E nós aceitamos convites, né, para colaborar com pessoas interessadas em discutir o som. Isso independe de crença e independe de questão religiosa. Além dessa parceria, nós estamos agora instituindo uma periodicidade de lives aqui. Na segunda-feira seremos nós, algum membro do laboratório, fazendo alguma reflexão, e nas quartas a gente vai trazer convidados, pessoas que tenham autoridade em algum assunto relacionado ao aspecto sonoro, seja discussão legislativa, como é o caso do nosso convidado da quarta-feira, seja alguma discussão mais holística, alguma discussão relacionada a aspecto político, social, cultural. O que a gente busca é oferecer uma diversidade de discussões sobre um assunto que não é discutido. A gente tem uma discussão tímida, e que quando existe, ela acontece quase sempre indo para um aspecto mais negativo. Então, numa roda de conversa, se a gente começa a propor para falar sobre o aspecto sonoro, quando você não fala nada, você fala assim, vamos falar sobre o aspecto sonoro ambiental. Na minha experiência, com as rodas que eu fiz, as pessoas, em geral, elas enveredam para um caminho de falar de experiências negativas. Então é como se o termo aspecto sonoro ambiental estivesse obrigatoriamente ligado a algum incômodo que a gente chama socialmente de poluição sonora, né? E a gente aqui do laboratório discute muito sobre a relatividade da escuta, que é o nosso tema de hoje, a relatividade da própria música em si, o que ela significa e aonde ela significa, e as diferentes formas da gente oferecer escuta, para que quando a gente estiver ouvindo alguém falar à nossa frente, por isso que eu usei o Rubem Alves como inspiração, né, porque escutatória é um termo de uma crônica dele, para que quando a gente tem alguém à nossa frente falando
expressando uma ideia, ou expressando um anseio, ou fazendo um desabafo, que a gente consiga oferecer uma escuta que seja, no mínimo, respeitosa. Você não precisa se envolver no que a pessoa está te dizendo, né? Não somos psicólogos, mas nós somos estudiosos da escuta. No mínimo respeitosa, para que não fique a impressão na pessoa de que... Ligação no meio da live. Para que não fique a impressão na pessoa de que você está só esperando uma pausa na fala dela para você colocar por cima uma réplica que, na verdade, vai muito mais ao encontro do que você acredita que seja ali o adequado para aquela conversa, né? Com esse cenário de isolamento que a gente vive, muitos estudantes, e olha que eu tenho muitos estudantes, eu vi em março, né, ali quando a gente ainda estava meio que saindo, né, pelo menos aqui em João Pessoa, a maneira mais efetiva de ser docente, de ser professora naquela hora, era fazer o contrário do que a gente aprende a fazer como professor. O professor projeta, o professor fala, né? A ideia cartesiana de sala de aula, uma ideia tradicional, uma ideia clássica de sala de aula, ela coloca o professor num lugar de fala e os alunos, teoricamente, numa posição de escuta. E a pandemia trouxe isso. Embora eu já seja muito adepta de escutar, quem me conhece sabe que se eu estiver falando e você, de alguma forma, interromper minha fala, eu não continuo falando, eu fico quieta para escutar. Porque eu parto do pressuposto que se você precisou interromper o que eu estou falando, é algo muito importante que você tem para contribuir. E seria rude da minha parte não deixar você inserir aquele comentário naquele momento. Mas a gente sabe que tem muito da nossa ansiedade nisso, né? Às vezes você está tão empolgado também com o assunto que você acaba atropelando, acaba dando realmente a impressão da pessoa, para a pessoa, que você não está interessado na fala dela. Você está esperando uma respiração para você poder botar ali o seu ponto de vista. E eu, como professora, diante dos meus estudantes, eu percebi que o que eles precisavam de mim, muito mais do que uma abordagem conteudista, terminar o semestre de um jeito conteudista, era que eu apenas ouvisse. E a partir do momento que eles eram ouvidos de fato, a disciplina acontecia de uma forma mais... Elas terminaram de uma forma mais tranquila, na medida do possível, né? Felipe, professora, a senhora acha que uma escala menor soa triste para um grupo cultural e pode soar alegre para outro grupo? Com certeza. A senhora acha que música é um fenômeno cultural? Com certeza. Eu vi suas aulas e adorei. A música ela é um fenômeno cultural e universal. Isso é o que a gente fala em resposta quando alguém fala porque a música é uma linguagem universal. A música não é uma linguagem universal, mas são várias linguagens. Mas enquanto fenômeno, o ar em movimento e a junção de pessoas e instrumentos que desenvolvem melodias e ritmos, ou melodias ou ritmos, cada cultura tem um entendimento sobre isso, para diversas funções, desde de funções de entretenimento, que é o que a grande maioria das pessoas entende como sendo uma função quase 100%, né, do trabalho do músico, mas também funções de cura, rituais diversos, para marcar eventos importantes na vida, né, um nascimento, um casamento, formatura, né, no Brasil a gente tem tido essas festonas, né, de formatura, o desencarne de alguém. Então existe um entendimento universal de que a música é um fenômeno universal. E com certeza ela é um fenômeno cultural. Aonde ela acontecer, ela vai acontecer encharcada de elementos daquela cultura. Por isso que não dá pra gente, ainda mais nós que somos músicos, não dá pra gente discutir música boa e música ruim. Você, pessoa, quando você não fala como músico, quando você fala como você mesmo,
indivíduo, o seu gosto pessoal, aí sim. Aí você fala o que você gosta, repertórios que, olha, arrepia, olha aqui, lembrei de um lugar, lembrei da minha cidade, nossa. E, da mesma forma, ruídos, né? Músicas que para você não fazem sentido, que são incômodas, que são inadequadas, né? Que você não gosta, que você pede para baixar o volume do som e tudo mais. Isso só nos é permitido fazer, ainda respondendo ao Felipe, como indivíduos. A partir do momento que a gente pisa num palco, ou, mais importante ainda, a partir do momento que a gente entra numa sala de aula e está atuando ali como professor de música, como é o meu caso, a questão valorativa de repertório ela tem que sair completamente das minhas possibilidades de atuação docente em sala. Dentro de sala eu não tenho gosto musical, mas eu tenho obrigação de oferecer para os alunos possibilidades de escuta. Ouçam muito de tudo. Ouçam repertórios diversos. Ouçam as músicas que vocês não gostam, porque no decorrer de uma carreira de um professor de música, você vai encontrar no seu caminho sempre um estudante que vai te desafiar a entrar em contato com esses repertórios. Então é melhor que você conheça e tenha tido tempo antes para formar uma criticidade sobre. Não é para criticar, criticidade é para você conseguir analisar com propriedade, né? Você professor, professora. É muito melhor que você tenha ouvido antes aquele repertório para quando o estudante chegar e propuser para você, você fala para ele assim: vamos analisar isso na aula, vamos discutir esse repertório na aula. Isso também entra bastante no nosso assunto de hoje. Gente, o tempo passa muito rápido. E a nossa live vai ser de 1 hora. Eu não sei se eu te respondi, Felipe. Eu acredito que seja isso. Semanalmente, a minha intenção é na segunda-feira fazer uma live conectada com a live da outra segunda, né? Pra gente ter um fio norteador da discussão aqui. E da mesma forma na quarta com os convidados. O tema de um vai puxar o tema do outro convidado da outra quarta. O que eu trouxe para discutir com vocês, que tem a ver com esse introito, é um texto que eu preparei dentro de um evento de etnomusicologia que eu participei no ano passado. Então, é um texto que foi enviado para publicação num livro, mas a publicação ela ainda está sendo organizada. E aí, como a gente teve hoje de manhã na reunião do Labetes uma discussão sobre escuta muito interessante, eu resolvi trazer esse texto, que não foi, gente, o texto que a gente leu de manhã, tá bom? É outro. Já é aquele texto que eu mostrei para vocês de 2012, mas revisto, né? De uma pessoa, não só a professora, mas de uma pessoa que tem esse tema, né? A discussão da ética sonora, como, ao mesmo tempo, a grande incógnita e o tema da vida, né? Se for para pensar em o que eu vim fazer, né, nesse planeta, por que eu tô aqui agora? Quando eu olho para essa temática, para a importância da gente falar sobre som numa sociedade que, em questão de aspecto ambiental, negligencia o aspecto sonoro, e dentro do aspecto sonoro, falar sobre a escuta. Porque nós, músicos principalmente, a gente aprende a soar. É aula de harmonia, é aula de instrumento, e olha, que som bonito que ele tem. É um elogio que a gente faz aos colegas performers, né? E mesmo a gente aprendendo, né? Entendendo lá na aula bem tradicional de percepção musical, que a música ela é a junção de sons e silêncios, né? Só o som ele não constitui uma música, só som ele constitui uma barra sonora que pode ser maçante, ela pode não ser interessante. O que deixa a música, o som interessante são as flutuações dadas justamente pelo silêncio, pela conversa entre som e silêncio, né? E aí, levando isso para uma discussão mais filosófica, embora eu não seja filósofa, e mais simbólica, que foi exatamente essa nuance que eu tratei no texto da tese, né, sobre ética sonora, foi que eu escrevi esse texto
que se chama Em Busca de uma Cultura Coletiva de Ética Sonora, Simbioses Físicas e Simbólicas. Deixa eu explicar o contexto de ética sonora para vocês. Eu sou colorida, tá, gente? E eu funciono assim. Eu não sei se está parecendo espelhado. Eu funciono assim, eu preciso colocar no papel de uma forma visual para que faça sentido na minha cabeça o que eu tô organizando já há alguns anos, né? Esse aqui é um esquema que eu fiz ficava grudadinho aqui na parede, né? Quando meu computador era virado para cá, e era a minha bula, assim, a minha consulta quando eu precisava fazer uma discussão sobre ética sonora rapidamente. Porque a gente pensa assim, ela escreveu uma tese sobre ética sonora, então ela está escrevendo, então desde o começo já existe uma segurança com relação ao conceito. Não é bem assim. Não é bem assim. O cientista que fala para você desde o começo de uma tese, que tem a segurança, que vai até lá no céu, bate na lua e volta, eu admiro, porque para mim isso é impensável. No meu caso, a construção disso aqui levou uns 12 anos. Para chegar nesse formato que eu olho para esse desenho colorido e faz sentido que eu fiz aqui os ingredientes caindo aqui nesse funil e influenciando o contexto social. Eu não estou conseguindo ler e eu não sei, me diga alguém, por favor, se está espelhado, mas eu vou tentar explicar para vocês. Esse aqui é um esquema metafórico e coloridíssimo da construção teórica e reflexiva sobre o que é a praxis social que eu chamo de ética sonora. Então, primeiro eu vou explicar sem o desenho, depois eu volto, vocês vão ver que vai fechar. O som, ele tem aspectos físicos que dizem respeito a contagem de decibéis, medição de decibéis, aspectos acústicos, né, mensuráveis quantitativamente, frequências, hertz. Não dá para ler, Kércia, mas aí eu vou dar uma explicada, porque o importante é assim. Eu não sei se está parecendo espelhado. Eu funciono assim, eu preciso colocar no papel de uma forma visual para que faça sentido na minha cabeça o que eu tô organizando. Ficava grudadinho aqui na parede, né, quando meu computador era virado para cá, e era a minha bula, assim, a minha consulta quando eu precisava fazer uma discussão sobre ética sonora rapidamente. Porque a gente pensa assim, ela escreveu uma tese sobre ética sonora, então ela está escrevendo, então desde o começo já existe uma segurança com relação ao conceito. Não é bem assim. Não é bem assim. O cientista que fala para você desde o começo de uma tese, que tem a segurança, que vai até lá no céu, bate na lua e volta, eu admiro, porque para mim isso é impensável. No meu caso, a construção disso aqui levou uns 12 anos. Para chegar nesse formato que eu olho para esse desenho colorido e faz sentido que eu fiz aqui os ingredientes caindo aqui nesse funil e influenciando o contexto social. Eu não estou conseguindo ler e eu não sei, me diga alguém, por favor, se está espelhado, mas eu vou tentar explicar para vocês. Esse aqui é um esquema metafórico e coloridíssimo da construção teórica e reflexiva sobre o que é a praxis social que eu chamo de ética sonora. Então, primeiro eu vou explicar sem o desenho, depois eu volto, vocês vão ver que vai fechar. O som, ele tem aspectos físicos que dizem respeito a contagem de decibéis, medição de decibéis, aspectos acústicos, né, mensuráveis quantitativamente, frequências,
hertz. Não dá pra ler, Kércia, mas aí eu vou dar uma explicada, porque o importante que vocês vejam é o desenho. E eu sei que o esquema das coisas caindo no funilzinho vocês conseguem visualizar. Mas aí assim, de um lado o som é físico, então aqui estão contidas as discussões sobre acústica, as discussões sobre legislação. A legislação ela não é qualitativa no Brasil. Talvez algum decreto municipal traga, né, alguma discussão qualitativa, mas ela é quase em geral, e até onde eu conheço, quantitativa. Vai até tantos decibéis? Pode. Passou? Não pode. É usado um instrumento quantitativo para ouvir. É um decibelímetro. Então ele é uma máquina que ouve e diz para o fiscal se aquilo está apropriado ou não. O decibelímetro ele não tem discernimento simbólico. Ele não tem subjetividade. Ele fica só no aspecto físico e ele tem duas opções. Ou tá certo ou tá errado. Isso tudo está contido no aspecto físico. E a nossa discussão sobre som na sociedade está quase toda aqui. Quase toda aqui. Mas, professor, os músicos discutem som. Sim, os músicos estão aqui, no aspecto simbólico. Aqui não se discute decibéis, ou não tanto quanto aqui, mas aqui vai se discutir o seu pertencimento, os seus elementos de fé influenciando no que você ouve. Aquela velha história de a gente não escuta a vida como ela é, a gente escuta a vida como nós somos. Eu escuto através da história da minha família. Se eu tive uma família mais silenciosa, é de um jeito. Se eu tive uma família que gosta de falar bem alto e a televisão no último volume e tal, é de outro jeito. Isso te significa simbolicamente, né? Isso significa os teus repertórios. Isso significa as questões de crença. Nós temos crenças sobre o que é adequado. E isso não é quantitativo. Decibelímetro. O decibelímetro é uma máquina. A gente não pode exigir muito dela. Tampouco do fiscal. O fiscal tem que seguir o texto da lei. Mas aqui a gente faz as discussões e os trabalhos científicos de música eles estão quase que todos colocados nesse plano simbólico. Não trata do plano físico. Ai, professora, mas o plano físico ele é trabalho do policial. Tá, eu também acho, mas de certa maneira ambos ficam um pouco incompletos, vocês concordam? Tanto um quanto o outro, o médico, o policial, o fiscal, né? Quem trabalha aqui com plano físico, né? O próprio físico, né? O engenheiro acústico. E aqui o músico, o antropólogo, o etnomusicólogo, o artista. São todos profissionais que trabalham com o som, mas cada um dando ênfase a aspectos específicos, físicos e simbólicos. A proposta do conceito de ética sonora é fazer o que eu chamo aqui no título do texto, uma simbiose entre essas duas dimensões, para que a gente consiga, como sociedade, e aí assumindo toda a diversidade de sociedades que a gente tem dentro de um país diverso, né, como o Brasil, passando pelo funilzinho, que é aqui que eu vou mostrar para vocês, através de presença de som no ambiente, quais sons são presentes no ambiente, como eles se inserem, inserção no ambiente, como eles se materializam. Será que muitas pessoas validam aquele som como adequado ou não? Que sons a gente considera necessários de permanecer? Que sons a gente considera necessários de serem extintos? E principalmente os significados. Esses significados eles não se dão somente por uma dimensão simbólica. Eles também passam pela dimensão física. Existem cidades, existem sociedades que têm uma ideia do que é silêncio muito diferente de outras. Os níveis de som e de silêncio eles diferem socialmente, a gente sabe disso, né? E de uma forma também antropológica, né? Na sociedade o indivíduo age coletivamente, mas ele próprio também tem um níveis específicos do que ele considera, né? Onde que é o limite do que eu considero
sonoro para o que eu já começo a considerar ruidoso. Isso não é só sobre intensidade sonora, não é som muito forte. Duração também pode se transformar num ruído. Um barulhinho que não seja muito... Deu para ler agora, Kércia? Um barulhinho que não seja assim, nossa, não tá nas alturas, mas ele fica o dia inteiro, e ele fica... a permanência do som também figura como um dos elementos importantes para a gente tipificar a poluição sonora na sociedade. Embora a gente tenha muito mais ocorrências por conta da intensidade sonora mesmo, porque como o Diego falou hoje de manhã, gente, tá o Brasil inteiro me ligando durante a minha live, não admito. Como o Diego falou hoje na reunião do Labetes, o som invade. A gente tem várias maneiras de pensar em como o som desconhece barreiras. Uma porta dá uma amenizada. Uma janela, né, dá uma acalmada. Mas o som desconhece barreiras, ele adentra. Você pode falar isso com palavras suaves ou com palavras mais ferrenhas. O som adentra, o som entra sem ser convidado, o som invade, o som se espraia pelo local. Por isso que é um dos maiores problemas da humanidade atualmente a poluição sonora. Porque, claro, primeiro porque é uma coisa que incomoda, quem já viveu isso sabe, mas em muito porque a gente tem essa discussão unilateral. Legislação, gente, sobre som, sobre escuta, é isso aqui, ó. Aspecto físico. Poluição sonora, perturbação do sossego, abuso sonoro. Aí também entra questões de fisiologia do som e silenciamento. Também entra questões de fisiologia, fonoaudiologia e tal, porque a gente fala do aparelho funcional, né? Mas vejam, não existe quase... Talvez fonoaudiólogos me desculpem, eu não estou dizendo que é completamente quantitativo o aspecto físico. Mas estou dizendo que, por exemplo, com relação à legislação, é quantitativo. Se não está certo, é claro que está errado. Né? É esse empobrecimento da análise da questão que faz com que muitos problemas com som perdurem. E a nossa defesa aqui no Labetes é que eles não precisariam perdurar sem precisar chegar na polícia, sem precisar chegar na coerção. Isso teria que passar obrigatoriamente por um patamar educativo. E não é uma novidade com o som, isso é com tudo na nossa vida, né? Na nossa vida social. Qualquer aspecto social que a gente queira constituir uma conscientização coletiva, a gente precisa fazer com que ele passe pelo crivo das pessoas, pela validação das pessoas. E a validação vem quando a pessoa entende e quando aquilo faz sentido para ela. A relação entre depressão e ruído eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas a questão sonora para o depressivo, ela é fundamental no sentido de que ela influencia muito, muito. Não só musical no sentido estético, de fruição, curtir uma música, mas no sentido de frequências sonoras. A discussão frequencial, como que você ouve uma música e aquela vibração em hertz vibra nas suas células, vibra na sua pele. A gente não ouve só com os ouvidos, né? E como que isso te influencia. Felipe. Professor, existe diferença entre o som fisicamente feito por um motor de carro e um grito gutural de metal pesado que eu gosto? Então, Felipe, eu costumo exemplificar isso com... quais são os parâmetros de saúde pública que a gente tem que usar para analisar uma britadeira a 100 decibéis e uma orquestra a 100 decibéis? É a mesma coisa que você está perguntando com um motor de carro e com um grito gutural. Eles percebam, gente, ele está trazendo um som físico, né, o motor do carro, e um som carregado de simbolismo, né, o metal pesado, o repertório, toda a questão de pertencimento de grupo. Fisicamente, não existe diferença, porque fisicamente eu vou apontar um decibelímetro e eu vou dizer tantos decibéis,
tantos decibéis. Culturalmente, como você citou o motor de um carro, se fosse uma britadeira, não. Culturalmente, eu acho que ninguém idolatra a britadeira, né? Não tem fã-clube de britadeira. Mas tem fã-clubes de carros. E a gente sabe que o motor específico de uma Caravan, não sei se vocês conhecem, de um Monza, esses carros assim, né, anos 80, anos 70. Na minha cidade tem muito assim, torneio, competição de ronco de motor, de carro e de moto. Isso carrega um peso cultural muito grande. Porque carrega a memória afetiva daqueles que estão ali, afinal de contas, investindo a sua grana para que o ronco do carro seja aquele ronco que te dá, nossa, né? Olha, maravilhoso, motorzão. É que nem moto tipo da Harley, né? Ronco de moto, né? Isso tudo está muito relacionado a demonstrar não só que você é parte de uma ideia, porque tem carro que já não é mais carro, tem carro que já é um conceito, né? Tem moto que já não é mais uma moto, um monte de ferro com 2 rodas. Tem moto que é um estilo de vida. E aí, dependendo do que você quer colocar, né, do que você quer mostrar e do que você quer sentir, do que você quer fruir naquele momento, esse som do carro ele vai ter um peso cultural muito parecido com uma performance, né? Seja de metal, seja de samba, qualquer coisa. Eu entendi que você está perguntando aqui sobre a intensidade, né? Fisicamente não existe intensidade. Simbolicamente, fisicamente não existe diferença, desculpa. Simbolicamente, a gente vai ter que observar os aspectos simbólicos, né? Pertencimento, estética, afeto, crença, identidade e também aspectos de silenciamento. Silenciamento tem os dois, ó. Opa, cadê meu dedo? Aqui. Silenciamento tem nos dois. Por quê? Não precisa ir muito longe, e hoje, durante a pandemia, a gente está vendo serem evidenciados aspectos sociais que a gente já sabia que existia, mas agora é como quando você puxa o ralo, né, da banheira, a água sai e você enxerga esses aspectos sociais. A gente está enxergando as pessoas que vivem em condições subhumanas, né? E hoje a gente ajuda como pode. A gente se coloca ajudando as pessoas como pode. E as questões de silenciamento, elas acontecem tanto sob o âmbito de vista físico. Vou usar o exemplo da ocorrência de poluição sonora, por exemplo, de acordo com o relato de fiscais que eu entrevistei para a tese. Tem bairros em João Pessoa em que a fiscalização é diferente. E tem pessoas que estão sofrendo com poluição sonora que não ligam para reclamar. Porque, afinal de contas, você tem que dar o seu nome. Não dou mesmo. A pessoa não vai denunciar. Então, existe um silenciamento pelo medo, pelo motivo que faz essa pessoa dizer não, eu tenho medo de represálias, e o próprio silenciamento dela estar já refém dentro de casa. Porque quando você tem o som, né, falando de forma negativa, e invadindo a sua casa, você não faz mais nada. Você não ouve TV, você não ouve nem teu pensamento. Você fica irritado, briga com o cachorro. Se você estiver lendo um livro, até jogando Candy Crush, gente, você fica assim... É uma sensação de invasão mesmo, né? E aí, isso é o silenciamento no aspecto físico, mas ele também carrega esse silenciamento simbólico, né? Por que é diferente a abordagem com relação à poluição sonora dependendo da classe social? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, a gente pode discutir isso se vocês quiserem, pelo adiantado da hora, e também porque não é o nosso tema hoje, mas a gente não precisa fazer muitas conjecturas para pensar por que é diferente. Porque são pessoas que vivem em contextos carentes de muita coisa, né? Carentes até carentes de que elas mesmas alcancem um nível mínimo de humanidade. Eu sou um ser humano, eu tenho direito a saneamento básico, eu tenho direito à educação, eu tô rindo, mas devia estar chorando, né? Eu tenho direito a
as necessidades básicas, tem direito a dormir toda noite, porque o meu corpo ele é de carne e osso, e o corpo físico, diferente do corpo espiritual, da mente, da consciência, não sei como é que você chama, o corpo físico precisa descansar, para que ele consiga levar a nossa consciência no dia seguinte para desempenhar as nossas tarefas. A gente já sabe que tem pessoas que são privadas dessas questões básicas. Então é óbvio que fazer uma discussão sobre ética sonora em alguma comunidade específica teria que ser feito com diversos cuidados e, assim, com muita propriedade, provavelmente partindo não da gente, do laboratório, mas partindo das pessoas, dos moradores, para que a gente não esteja ali falando uma coisa totalmente fora da realidade daquelas pessoas. Entende? Então, assim, a ideia do conceito de ética sonora é a junção de todo o aspecto simbólico que músicos e cientistas de antropologia, etnomusicologia estudam, fica quase sempre englobado aqui, com os estudos quantitativos do aspecto físico, dando licença aí para alguns estudos de fonoaudiologia, por exemplo, de musicoterapia não, musicoterapia está aqui, mas áreas que trabalham com aspectos físicos, né? Engenharia, arquitetura, a acústica mesmo, fazer a junção desses dois universos, dessas duas camadas, passando por esse funil de significação social, para daí constituir o que cada contexto entende como ético sonoramente. Não existe a ética sonora. Se eu tivesse escrito isso no meu trabalho, eu tinha que rasgar, né? Existe uma proposta desta autora para que a gente consiga identificar a ética sonora dos contextos. Ó, é uma ética sonora que acontece num contexto social. Essa parte rosa aqui eu botei como se fosse uma análise feita dentro de um contexto, né? E tudo que a gente discute aqui no canal vai passar por essa relação simbiótica. Então vai ter dias, por exemplo, na quarta-feira, que a gente vai falar especificamente de legislação de poluição sonora, com uma pessoa que escreve sobre isso, que estuda a legislação. Provavelmente as perguntas, né, os interesses de quem for acompanhar a live vão ser muito mais no âmbito legislativo, óbvio, mas vão ser muito mais no âmbito negativo. Pelo menos é o que eu imagino, né? Espero que na quarta-feira a gente tenha também pessoas curiosas para expandir, a partir dessa discussão sobre a impossibilidade da gente tipificar a poluição sonora na legislação, tá? Para onde vamos a partir de agora? É impossível tipificar. E aí? Utilizar o problema, utilizar a demanda como um ponto de partida para que a gente consiga discutir como sociedade. E não ter essa constatação da poluição sonora como impossível de tipificar, como o nosso ponto de chegada. Ah, não. Poluição sonora não tem jeito mesmo. A gente fica assim mesmo, é refém mesmo, não tem o que fazer, não tem para quem ligar, liga, aí vem, aí manda baixar, e quando vira esquina o som volta. A gente se sente impotente assim porque existe um claro descompasso de peso entre o físico e o simbólico. E a escuta tem papel fundamental nisso. Primordial. Escutas feitas a partir de vários ângulos, não porque é visual, mas a partir de várias propostas, a partir de vários entendimentos sobre o que é de fato a gente conseguir escutar o outro. Seja você um músico, seja você um policial, que hoje no seu trabalho tem que se ater à legislação, mas não te impede que você, pessoa, pense a respeito disso, né? E aí, eu não sei se vocês conhecem a crônica do escritor Rubem Alves, chamada Escutatória. Se você não conhece, pesquisa. Dá uma procurada no Google e lê. É um textinho curto. Ele a última edição que eu vi era de 2012. Tem, assim,
3 páginas, e eu vou ler um pedacinho que para mim é bastante significativo para as maneiras que a gente estuda a ética sonora aqui no grupo. Exemplos emblemáticos sobre essa experiência do ouvir. Rubem Alves, abre aspas. Tenho um amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Pastor protestante, foi trabalhar no programa educacional da Igreja Presbiteriana USA voltado para minorias. Contou-me de sua experiência com os índios. As reuniões são estranhas. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo silêncio. Os pianistas, antes de iniciar um concerto, ficam assentados em silêncio diante do piano como se estivessem orando, não rezando. Reza é falatório para não ouvir. Orando, abrindo vazios de silêncio, expulsando toda ideia estranha. Também para se tocar piano é preciso não ter filosofia nenhuma. Aí ele volta a falar do ritual dos índios. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. E aí, de repente, alguém fala. Algo curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Por quê? Falar logo após, falar em seguida a essa pessoa que acabou de colocar as suas palavras no ar e que está entrando nos ouvidos de todos, estão todos pensando a respeito daquilo, falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos que julgava essenciais. Sendo dele, os pensamentos não são meus, são-me estranhos. É uma comida que eu preciso digerir. E digerir leva tempo. Eu tenho que entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são 2 as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, eu nem ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse a sua fala tola. Segunda, eu ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que eu nem preciso pensar sobre o que você falou. E já posso colocar em seguida o meu entendimento sobre a sua frase. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. Gente, eu não estou defendendo aqui que a gente tenha conversas que durem dias, né? O que eu estou propondo é que minimamente, dentro das nossas rotinas, dentro das nossas redes sociais, em que uma informação é passada com a velocidade de um zapear de timeline, né? Você absorve rápido e passa, absorve, passa, absorve, passa. E aí, até onde você absorve? O que eu estou propondo com essa conversa com vocês é que, na medida do seu possível, cuide do que o outro falou, cuide do que você escutou. E pense realmente sobre o que a pessoa lhe falou. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de mexer em Instagram, né? Não é à toa que eu sou chamada de usuário. E volta e meia eu me deparo com uma imagem ou com uma frase que me fazem pensar. Só que eu mesma, eu que pesquiso o tema, eu que falo em live, que você precisa cuidar da sua escuta e tudo mais, eu mesma eu olho a frase que está sendo significativa para mim, mas eu logo passo para outra postagem. É como se eu tivesse uma urgência de obter mais informação. Mas para quê mesmo? Toda a informação que eu já obtive, eu estou conseguindo pensar contento sobre ela? Né? Pensar em passar um dia sem o celular? Pensar em passar um dia sem internet? Ai, professora, quer que a gente vire nômades? Não, eu estou propondo que a gente se observe para ver o quanto um aparelho está nos significando. E qual é a real influência que ele tem sobre os nossos pensamentos. O quanto do que a gente pensa é a gente que pensa mesmo e o quanto é ditado pela velocidade das informações que a gente consome na rede. Felipe, eu não entendi a sua dúvida.
Eu tô falando de poluição sonora, mas de uma forma entrelaçada com o tema da live de hoje, que o título é possível a escutatória? Reflexões comparativas sobre como somos ensinados a falar e a ouvir. O mote da fala de hoje a gente tem muitos contextos em que a gente é levado, é ensinado, é estimulado a falar. Na escolinha, em casa mesmo, né? Quando o neném fala a primeira palavra, meu Deus, emoção, né? Mas de certa forma existe um fascínio com o ato de falar. Com o ato, não só falar, mas assim, falar, tocar, projetar som, né? Injetar som, produzir som. E quando a gente observa a importância do ato de escutar o que se fala, existe uma discrepância na nossa própria formação social. É uma sociedade que te impele a falar, e se você não fala, ou é porque você não pode, se pudesse estava falando, né? Foi proibido, ou é porque você não quer, mas a maioria dos casos é porque você não pode. A gente é impelido a falar o tempo todo, mas quantas vezes a gente é ensinado pelo contexto, pelos nossos pais ou responsáveis, pelos nossos professores, quantas vezes nós somos ensinados a importância de você fazer isso que o Rubem Alves fala, né, nessa citação. Alguém fala, todos ouvem. Terminada a fala, transcorre-se um longo silêncio. Eu tinha um professor de yoga em Teresina que ele falava assim, a última palavra dita, ela fica pairando no ar. A última frase, ela fica pairando no ar. Por isso que muita gente acaba falando por cima para evitar climão. Ou porque... É isso mesmo, assim, parece que fica meio um climão se a pessoa falar e ficar um silêncio. É quase como se não fosse socialmente legal, permitido, a gente parar, silenciar e ficar pensando assim, nossa... Né? Sem que alguém fale alguma coisa, corte a fala da pessoa, ou pegue o celular, né, e fique ali. É quase uma obrigação falar, não é quase uma obrigação não, é uma obrigação falar hoje. Vou fazer um curso de oratória para ser uma boa oradora. E aí a gente tem exemplos de oradores maravilhosos, nos quais eu me inspiro, como André Trigueiro, que ele estuda ecologia, ele escreve sobre espiritismo e ele é repórter da TV Globo. Ele é uma pessoa multifacetada. Como a Maíse Braga, que é palestrante da Comunhão Espírita de Brasília. Eu tô falando de espíritas, gente, porque é a minha realidade. Eu sou espiritualista e é o que eu consumo muito. E são dois oradores, André Trigueiro e Maíse Braga, que eu assisto eles e eles parece que eles falam como se eles fossem meus amigos, estivessem aqui em casa tomando um café comigo. Então, assim, a gente tem exemplos muito bons de oradores. Pessoas que cativam o público, pessoas que conseguem fazer uma plateia ser levada numa linha de raciocínio para onde eles estão querendo chegar, a reflexão final que eles estão propondo ali. Mas pense em quantas pessoas fazem o oposto, quantos escutadores bons a gente conhece. E quantas pessoas você conhece na sua vida, né, assim, cotidiana, com quem você conversa, eu digo, que você considera realmente a pessoa uma boa ouvinte. Ela está realmente, de fato, escutando o que eu tô falando, o que eu tô propondo aqui, né? Tinha uma outra parte que eu queria comentar com vocês. Mas, basicamente, falar criticamente sobre escuta e propor socialmente que as pessoas comecem a fazer algo que está ali pronto para elas, mas que está ou amortecido ou um pouco atrofiado, é uma constante que a gente observa com vários segmentos da sociedade. Veja, a gente está tendo uma discussão importantíssima sobre racismo estrutural atualmente, né? E coisas que eram escutadas há 10 anos atrás com normalidade, hoje já não são mais. Frases que eram ditas e lugares comuns de fala que eram utilizados, são utilizados,
hoje já gera um certo grau de desconforto nas pessoas que ouvem e algumas sinalizam, conseguem sinalizar. A maioria das pessoas até percebe, mas não sinaliza. Medo, né? De ofender, sendo que a pessoa já está ofendendo. Medo de parecer rude, sendo que a pessoa já está sendo rude. Mas o importante é, a tua escuta já melhorou, já foi otimizada. O Felipe, de 10 anos atrás, deixa eu ver quem mais está aqui, o Marcos, né? A Nise, a Kécia, de 10 anos atrás, ouvia as coisas da mesma forma que ouve hoje, com o mesmo grau de cuidado, com o mesmo grau de criticidade. O que que pesa para você hoje na fala de uma pessoa? Né? Quando você ouve algo que é complicado ouvir, como que você se sente? Já suscita algo internamente em você? Você consegue falar? Você consegue expor para a pessoa? Isso tudo é construção coletiva a respeito de temas importantes, fundamentais de serem discutidos e polêmicos. Porque enquanto tiver gente divergindo, e no nível de divergência que a gente tem visto hoje, é necessário que a discussão coletiva continue. A própria discussão do racismo não é que o racismo aumentou em 2020. É aquilo que eu te falei. A água da banheira está escoando pelo ralo e o que estava ali embaixo da água, é isso aqui, ó, apareceu. Sempre esteve aqui. Mas agora está na cara, né? Assim como a gente faz com muitos outros aspectos sociais que hoje só são problematizados porque a gente começou a discutir sobre eles, porque teve um ou dois grupos que suscitaram a necessidade de discutir sobre eles, a validade política de discutir sobre eles. Política, eu não estou falando no sentido partidário, tá? Eu não faço discussão partidária aqui. Política no sentido de falar, veicular-se sobre, expor, defender, argumentar. Assim como com esses aspectos, é necessário que haja a criação de uma cultura coletiva acerca dos sons e dos seus impactos na vida humana. E isso, a proposta é que a gente faça construindo pontes entre setores da sociedade para possibilitar tanto escuta eficiente quanto proposição sonora. Eu repito muito isso, se você está na live me vendo a primeira vez, para você vai ser novidade, mas quem já está aqui há muito tempo vai ouvir de novo. O exemplo das empresas de água e de luz da sua cidade são ótimos para a gente falar sobre a discrepância com relação ao aspecto sonoro. Porque a empresa de água da sua cidade não serve só para você ligar para reclamar quando a água está saindo suja na torneira. Ela serve também para dar qualidade à água, torná-la potável para o seu consumo. Então vejam, ela está disponível para você apontar um aspecto negativo, mas ela existe para continuar dando conta dos aspectos positivos que agregam qualidade de vida, qualidade de saúde para a gente. É normal, se você olhar uma água lamacenta sair da torneira, você pelo menos ter um telefone no Google para ligar para alguém. Com a água é assim, com energia, né? É assim. E com o som não é. A gente tem um telefone para reclamar. Qualquer proposição que eu quiser fazer, onde eu faço? Não existe. Não existia. Não existia. O Labetes se propõe a ser um desses contextos. Então, alguns temas polêmicos como a violência contra a mulher, racismo estrutural, a colonialidade, entre outras, são discussões relativamente novas para muitos de nós. E aí a gente entra naquele papo de entender o quanto se é privilegiado. E hoje, com esses assuntos em pauta, a gente aprende a entendê-los melhor. A gente aprende a ouvir sobre eles, ou pelo menos seria legal que você aprendesse a ouvir sobre eles, né? E a falar a respeito. E com o som é a mesma coisa. A gente precisa tornar essa discussão real. E tornar a escuta, no sentido que o Rubem Alves fala de escutatória, tornar a escutatória uma realidade. Conseguir propor na nossa cidade, conseguir propor no nosso bairro algum contexto onde isso seja possível. Nós temos 3 minutinhos, eu vou finalizar dizendo o seguinte. Nós aqui do Labetes, nós somos um laboratório de pesquisa em ética sonora que atua com sede na Federal da Paraíba, mas a gente dá estrutura
para rodas de debate que você queira promover na sua cidade. Então, Felipe, se quiser fazer uma roda em Teresina, deixa eu ver quem mais. O Marcos, se quiser fazer uma roda de debate em Natal. As pessoas que não moram em João Pessoa, se quiserem fazer uma roda, como agora é tudo online, facilitou pra gente nesse sentido. A gente como grupo, oferece a estrutura de discussão, oferece... a gente atua como facilitador, como mediador da discussão para que uma roda de debate aconteça na sua empresa, aconteça na sua igreja, aconteça na academia, numa ONG, num coletivo cultural. Esse é um dos nossos projetos de extensão aqui da universidade. A gente está com isso aberto. Se vocês quiserem saber como se inscreve, podem falar comigo depois ou deixar uma mensagem para a gente aqui que a gente encaminha. E aí a gente vai fazer isso que a gente tem feito, estou falando aqui há quase uma hora. Promover com esse grupo de debate essas discussões que a gente está fazendo hoje. Entender quais são as demandas desse grupo naquela região, naquela rua, naquela empresa, naquele bairro, naquela cidade. Entender o que essas pessoas querem ser capazes de fazer com relação ao aspecto sonoro-ambiental, fisicamente e simbolicamente. Não só porque senão vira uma coisa em detrimento do aspecto físico, ela é uma coisa incontrolável, né? Porque aí se você vai chamar de poluição sonora, você é o chato. Não sou não, poluição sonora é físico, é concreto, é decibel. Você não pode olhar só para o lado simbólico. E da mesma forma, não somente físico, porque aí ele tira todo o aspecto de humanização que o simbolismo traz. O ideal é que a gente consiga fazer essas pessoas das rodas pensarem em ambos os aspectos. E aí para isso a gente está aqui para levar essa estrutura de discussão para vocês. A ideia é que a partir das nossas rodas de debate, vocês criem pontos autônomos de discussão. E aí não precisem mais da gente. O Labetes ele dá um start na discussão e aí a partir disso você, com o seu contexto, pode contar com a nossa consultoria, você vai seguir esses debates e quanto mais você dialoga, mais vai surgindo ideia. Logo surge alguém com um projeto ou uma proposta de projeto de lei. Esse é o nosso desejo. Como nós somos um grupo vinculado a uma universidade federal, gratuita, ensino público e gratuito, não existe cobrança no serviço. É a nossa obrigação, a minha obrigação como servidora da universidade, propor essas ações extensionistas para a comunidade, tá bom? Tendo interesse, podem avisar. Não aqui pela live, mas podem comentar. Essa live eu vou deixar disponível agora no IG TV aqui do canal. E vocês podem comentar por lá ou me mandar uma mensagem no privado, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Tô revendo gente querida que fazia tempo que eu não conversava. E espero vê-los na próxima segunda-feira, aceitando inclusive sugestões de temas. Eu já tenho uma pré-programação, mas tá sempre aberto, tá bom? As sugestões de vocês. Espero que essa reflexão tenha sido proveitosa para vocês, como tem sido para mim. É um assunto que a gente pensa e não tem fim, né? Beijo, boa semana, tá bom, gente? Tchau, tchau.